A palavra de Deus, ela tem resposta para tudo, para o nosso dia a dia, para o nosso viver, para as nossas dificuldades, para N situações. A palavra de Deus, ela nos ampara, nos encoraja também, tá bom? Então vamos lá. Vamos ler comigo Filipenses 4, do 6 ao 8. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, não é mais ou menos, é em tudo. Porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. Então, as nossas queixas, os nossos pedidos, a gente precisa estar colocando diante do Senhor todos os dias, com ações de súplica, com muita necessidade, com um direcionamento, com verdades nas nossas orações. Não são meras orações repetitivas, mas é você colocar o seu coração diante do Senhor e dizer para Ele como é que está a situação toda aí à sua volta. E, além de você fazer tudo isso, com ações de graça, tá bom? Então a gente tem motivos para agradecer o Senhor. E aí o verso 7 diz assim: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Não é só o seu coração, é a sua mente, que também é o mais importante. É dela que nós vamos falar, é dela e com ela que nós vamos falar hoje, tá bom? E no versículo 8 de Filipenses 4 diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, e se há algum louvor, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e viste em mim. Isso é Paulo dizendo para os filipenses: isso praticai, e o Deus de paz será conosco. E o Senhor colocou no meu coração o que eu tenho buscado também para mim. Vocês podem ter certeza que quem tem o hábito de ministrar os outros corações, normalmente a gente sempre busca o que o nosso coração precisa de ministração também. Então, se hoje eu falo para você que dá ansiedade, como a gente ir para o campo da paz, né? Como a gente levar a nossa mente perturbada, aflita, agitada, né? Como que eu faço, Rô, desse movimento todo da minha mente? Como que eu faço para ir para a paz de Cristo? A primeira situação que a gente precisa estar nos envolvendo é o reconhecimento da situação. Por quê? Se a preocupação e o estresse nos domina, então nossos dias vão ser muito atribulados mesmo, meus queridos. E normalmente, quando a gente está no ápice de todo estresse e preocupação, como é que a gente sente? A gente sente dor de cabeça, o cabelo cai. Então, assim, quando a gente está muito estressado e muito preocupado, não importa a idade, o nosso corpo sofre. Então, a gente sente, olha, dores no peito, dor de cabeça, a gente sofre com outros perfis de dores musculares. Então, o nosso corpo ele fica fadigado com a pressão que a nossa mente faz nele. Então acaba que tudo isso é um catalisador dos nossos medos e preocupações. Então dá uma olhadinha em você. Como é que tá a sua saúde? Como é que tá as suas dores? Tudo tá doendo muito, muita dor de cabeça, muitas dores musculares, muita dor aqui. Nossa, eu tenho recebido tanta gente com muita dor aqui, porque é o ponto mais tenso, né, do nosso corpo. É a região de ombros. Então dá uma olhadinha, veja se a sua situação está muito assoberbada ou exacerbada, e a gente vai aprender como se livrar disso hoje, no nome de Jesus, tá ok? Esse perfil de situação gera em nós um perfil de ansiedade que eu podia falar com vocês em 3 níveis: circunstancial, psicológico e espiritual. Uma das coisas que a gente precisa sempre estar colocando na nossa mente, que nada nessa vida é para sempre. Tanto de bom quanto de ruim que nós vivemos, passa. Isso vai passar. Agora, como é que você vai passar isso que vai determinar certas questões no seu dia a dia e certos males que isso vai atrair para o seu corpo. Então, se nós temos a Cristo como esperança, se nós temos a palavra de Deus como guia, então será que a gente não está com a nossa postura errada?
Será que a gente não está dando atenção demais para esse problema? Será que a gente não está dando importância demais? Não estou aqui querendo diminuir a sua luta. Você pode estar pensando aí, puxa vida, Rô, você não sabe como que está a situação dentro de mim, a minha volta, com a minha família, eu, meu esposo, hoje é Dia dos Pais, né? E aí eu quero aproveitar aqui e dizer parabéns para os papais, que Deus continue os abençoando demais, tá bom? Que a bênção, a sabedoria possa estar caminhando com vocês para direcionar os seus filhos. Então, muitas vezes hoje o sentimento é de abandono por conta do pai não ser presente. Eu acho que uma das coisas mais tristes, queridos, é você ter pai e se sentir órfão de pai vivo. É uma das coisas mais tristes que eu acho que o ser humano pode sentir. Eu tenho, mas não tenho acesso. Então, se você vive nesse contexto com o seu pai, coloque isso de uma forma mais específica em oração. Peça a Deus como encaminhar o seu coração. Peça a Deus para te fazer você perceptivo, como lidar com tudo isso, como liberar o perdão, como ser mais leve em relação a esse assunto, enfim. Isso é um assunto para um outro dia. O que nós estamos falando aqui agora é como que a gente vai se livrar da ansiedade para que a paz de Cristo reine em nossos corações e mente, porque através do apóstolo Paulo ele diz que é possível. E se o nosso Deus que é soberano permitiu que tudo isso fosse colocado aqui como uma bússola para as nossas vidas, eu tenho certeza que é possível. Na maioria das vezes nós não estamos sabendo absorver ou ter aquilo que nós podemos ter em Cristo Jesus, tá bom? Então o primeiro momento, a primeira situação que eu oriento você e a mim é reconhecer até que nível, até que ponto a ansiedade, o estresse, a preocupação tem tido espaço na minha mente. A partir daí você faz uma análise, se você tem tido dores no corpo, quais são elas, para você ver o nível de estresse que você está. A autenticidade é um princípio muito importante. A autenticidade do quê? Você ter uma percepção real daquilo que você está vivendo, ou será que eu estou reproduzindo a mais? Aí eu vou dar um exemplo para você. Porque a gente tem mania de declarar inverdades para nós. Na hora de uma situação, uma circunstância muito ruim, que eu disse para você que a gente pode ter tribulações a nível de circunstância, psicológicas ou espirituais. Então, ou às vezes os três juntos. Aí é só a graça do Pai, né, filho? Se os três pegou você de uma vez, aí sangue de Jesus tem poder. Aí você tá lascado, aí é oração forte. Mas mesmo assim, com certeza, há poder no nome do Senhor para ajudar você, então, a ajustar tudo isso, tá ok? Então, assim, em Filipenses 4:8, nos diz o quê? Para encher a nossa mente de tudo que é verdadeiro. E muitas vezes a gente constrói situações e sofrimentos por antecipação, né? Por isso que eu falei para você que a gente tem que ter autenticidade, tem que ser verdade. Será que esse problema realmente eu consigo enxergá-lo da maneira real ou eu estou aumentando ele demais para mim? Então eu posso dizer assim para você como exemplo, que aqui também não cabe o negativismo, não é isso que eu tô dizendo para vocês. Eu vou pensar positivo ou pensar negativo. Não, queridos, não tem nada a ver de pensamento positivo. É crer, é fé, é esperança no cuidado do Senhor. É buscar meios e ter posse desses meios para o quê? Para que essa ansiedade saia de dentro do nosso coração e a paz de Cristo venha no nome de Jesus, porque é possível. Então, por exemplo, assim, eu me resfriei, eu tô com sintomas de gripe, não adianta eu falar, eu não tô gripado. Pensar positivo. Isso é bobagem, queridos. Isso é bobagem. O contrário também é só sofrimento. Não adianta se você não tem respostas de algum exame, se você não tem resposta de alguma coisa, não adianta sofrer por antecipação. Por quê? Eu anotei aqui, olha, poderia ser até um problema mais sério ou mais grave, mas até que isso não venha até você, não tem como você ficar fadigado. Então você vai ficar sofrendo por antecipação? É ruim, adoece a alma, adoece o corpo, adoece a nossa esperança, nos tira
o direito da esperança em Cristo Jesus, esse perfil de pensamento e de estímulo mental. Quantas vezes, meus queridos, a gente esperava uma resposta de ansioso, né, de um serviço, de um resultado de exame, ou de uma compra importante que a gente queria que desse certo, ou adquirir meu carro, e a ansiedade pula e grita dentro de nós, e há aquele sofrimento, há aquela pressão, e a gente faz um mal para o nosso corpo, porque o nosso corpo ele sofre muitas pressões externas, né? E ele reflete muito com doenças psicossomáticas, com doenças de dermatites, que seria isso? Doenças de pele, né? Tanta gente cheia de ferida pelo corpo, de tanto estresse nesses tempos. Então, assim, a gente sofre as pressões externas e o nosso corpo reflete. Então, faça uma reflexão de tudo que eu estou vivendo, seja no campo circunstancial, psicológico ou espiritual. Até que ponto isso realmente é real? Ou será que eu não estou aumentando? Será que a lente dos meus olhos não está aumentando? Será que eu não estou sofrendo por antecipação? Então faça uma leitura, faça uma revisão. Se você não consegue ter essa percepção, comece a orar em específico. Tire uns momentos de oração para que você fale com Deus. Nós precisamos parar para ouvir Deus, né? Daí você fala, nossa, Rô, que diferente. É verdade, a gente precisa treinar a nossa mente e os nossos ouvidos, mas dentro do que eu estou falando para vocês, se a nossa mente estiver ansiosa, sem paz, como é que a gente vai ter essa condição? Como é que a gente vai ter condição de ouvir aquele que vai fazer toda a diferença nisso tudo que nós estamos conversando hoje? Então, no nome de Jesus, acalme seu coração, acalme sua mente, dê essa oportunidade para você, confie nos cuidados do Senhor. Ele é poderoso, querido, viu? Ele é poderoso para fazer muito mais aquilo que você precisa ou pensa ou acredita, viu? Então a gente coloca às vezes Deus numa caixinha e fecha ele lá dentro e fica sofrendo pro lado de fora. Bobagem, não faz isso não. Dê a oportunidade para sua mente desenvolver a fé que você precisa para caminhar com um Deus autêntico. Esses dias eu estava falando com o Júnior sobre Jó. E Jó, ele viveu uma situação tão difícil, porque ele era reconhecido como um bom homem. E de repente ele estava na lama, totalmente desacreditado e confuso. Se ele era um homem justo, temente e fiel, o próprio Deus o reconhecia. Pensa na mente desse homem. Quanto tempo esse homem não sofreu, quanto tempo a mente dele não ficou confusa. Deus, mas eu era reconhecida na minha cidade, eu era reconhecido pelos jovens, os anciões iam na porta da cidade conversar com ele, ele era um homem querido, ele era um homem visto como um conselheiro, e de repente a vida dele... Então, querido, até Jó não entender esse processo, ele se chateou muito, ele ficou confuso demais. Mas como nosso Deus é um Deus de amor, ele foi ao encontro de Jó, esclareceu tudo para ele. E além de esclarecer o relacionamento de Jó com Deus, ficou muito mais amplo, muito mais seguro. Jó dizia que ele conhecia Deus de ouvir falar. E ele já era um homem temente, fiel, justo, honesto, reconhecido no meio dele, só por ouvir falar. Você imagina agora de com ele andar? Então Jó assim, foi restituído, não só de bens. A gente sempre escuta as pregações dizer que Jó foi restituído 2 vezes. Foi mesmo, mas a vida espiritual, caminhar com Deus, foi restituído de tal maneira, porque ele disse que ele reconhecia Deus de caminhar com ele. Não era só de eu ter ouvido falar, não era só de ter estudado a palavra de Deus, de ter percebido. O próprio Deus se apresentou a ele naquela circunstância. E para nós precisa ser diferente. O Senhor pode nos apresentar a nós numa mente tão agitada, nos dias tão difíceis, cheio de medo, cheio de ansiedade. Como vai ser? Como vai ficar? O Senhor está conosco, querido. Vamos nos colocarmos
de uma tal forma que a gente não fique só no termo religioso. Vamos caminhar com o Senhor, vamos nos dar essa oportunidade, porque o nosso Deus, ele já está pronto. O nosso Deus, ele é um Pai amoroso, que ele quer e ele vai nos abraçar dentro da nossa necessidade. A nossa mente, ela fica agitada mediante a circunstância que nos sobrevém, por conta da gente não ter controle. Você já parou para pensar? Eu fico muito agitada porque o controle me foge. Como é que eu fico? Porque controle e confiança não tem como caminhar junto. As duas coisas não cabem no mesmo espaço. Então, se eu quero o controle da minha vida, eu infelizmente não permito Deus caminhar comigo. Então, assim, ou realmente eu deixo o controle de lado e passo a caminhar com o Senhor em confiança, ou eu vou ficar nessa situação de mente agitada. Uma hora sou eu, outra hora entrego para Deus, e Deus. E aí eu quero dar uns exemplos para vocês que as Escrituras nos contam. Olha, Abraão, ele foi instruído a deixar a parentela e a casa dele, mas sem um destino. No caminho Deus foi encaminhando ele e guiando ele. Então era a base do que? Confiança mesmo. Para Abraão não foi fácil deixar a casa dele seguro, a parentela dele num ambiente seguro e andar rumo sem um destino. Deus não disse para ele: você vai para tal lugar. Ele disse só: seja obediente e segue-me. E na obediência Abraão caminhou com Deus. Ao povo de Israel, quando eles se depararam lá com o Mar Vermelho, Deus disse só para eles marcharem. Deus não disse para ele: olha, fica tranquilo que eu vou atravessar, vocês vão atravessar o mar. Não. Então, assim, de primeiro momento é confiança. Marta e Maria, tirar pedra. O irmão dela já tinha morrido há 4 dias. Então, assim, tem situações que o Senhor vai nos pedir somente confiança. Confio que eu cuido, confio que eu abro o caminho, confio que eu curo. Então, queridos, que nível de relacionamento nós estamos com o Senhor para nos entregar dessa maneira? É por isso que a nossa mente agita demais, porque a gente não tem condição de cuidar de nós e nem da nossa casa sozinho. Nós precisamos de caminhar pertinhos do Senhor, lado a lado. E eu não estou dizendo aqui para vocês que acertos e erros, não, é confiança, é misericórdia mesmo, reconhecer o Senhor. Senhor, eu tenho boa intenção, eu me esforço, mas como pecador eu não consigo. E aí você deixa de lado essas questões: eu errei demais, eu não chego perto do Senhor, que eu tô com vergonha. Chegue, querido, seja de cara de pau. É nessa hora que a gente tem que ser cara de pau. Fiz tudo errado, mas eu tô aqui. É somente Ele que pode nos dar essa confiança, é somente Ele que nos pode dar essa segurança. Então a gente não tem mais ninguém. Igual mesmo Pedro diz: para onde iremos se só Tu tens a palavra de vida eterna? Então não fuja do Senhor, não corra dele, se entregue, se jogue, para que Ele cuide de você por inteiro, corpo, alma e espírito. E aí eu queria ensinar para você e para mim. Eu aprendi isso hoje, eu relembrei isso hoje. Que a gente precisa confessar as nossas dificuldades ao Senhor. E a gente precisa fazer o exercício de bloquear os pensamentos ruins que vierem à sua mente por 30 segundos. Isso não estou falando de bobagem, não. Eu vi umas pesquisas agora à tarde de uns cientistas e já é comprovado que nós temos condições. A própria psicologia ensina isso, psiquiatria também ensina isso. Você tem condições de reeditar, de reorganizar a sua mente. Escolha num momento de dificuldade substituir os pensamentos ruins, os pensamentos que não vão agregar força na sua mente. Substitua, queridos. Pense no que Deus tem prometido para você. Traga à sua mente versículos que te fortaleçam. Por isso que é importante a leitura da palavra de Deus. Como é que você vai trazer a memória para você reorganizar, você reeditar essas falas ruins que a mente te traz no coração? Então, quando vier não, em Cristo há poder. O Senhor venceu por mim. Você tem que trazer e reeditar esses pensamentos para que você não enferma o seu corpo e a sua mente. E eu vou ler para vocês, olha, cientistas afirmam que podemos reeditar e reorganizar nossas mentes por postura neurais de neurônios, aquele encontro de sinapse que
envia o comando do cérebro para o nosso corpo. Nós temos condições. Augusto Cury, o psiquiatra, ele fala muito disso. Em Mentes Multifocal. Se você quiser ler esse livro, ele ensina você no prático a reorganizar a sua mente. E eu estou ensinando você hoje também, de maneira prática, trazer à memória aquilo que te dá esperança. Dite para você versículos, creia na palavra do Senhor. Precisamos nos lembrar que Deus está e estará sempre conosco. E nós vamos passar a eternidade com Ele, meu querido. Deus estará por perto para toda a eternidade. Sentiremos o seu amor e a sua proteção. O seu perfeito amor lança fora o medo. Então que nós possamos hoje contar para nós que é possível a gente ter uma mente de Cristo, é possível nós nos reorganizarmos, trazer à memória situações da palavra de Deus que nos encorajem, que nos traga esperança, para que essa ansiedade saia do nosso coração, para que o medo futuro saia do nosso coração e da nossa mente, e que Cristo reine em nós, mesmo em meio ao caos. E eu não estou ensinando aqui também para você negar a sua circunstância, não é isso. Perceba a sua circunstância, mas não deixe que ela dite regra, porque o Senhor é poderoso para fazer muito mais do que nós precisamos. Eu espero que tenha contribuído para o seu coração. Eu espero que de alguma forma tenha despertado um interesse em você. A partir de agora, não é amanhã, não, segunda-feira. Antes de dormir, diz para o Senhor o quanto você precisa de reorganizar sua mente. O quanto você precisa que o Espírito Santo tome posse da sua vida. Para que os seus dias sejam melhores e mais esperançosos no Senhor. Um beijo grande no seu coração. Fique com Deus e fique animado, alegre, feliz, porque o Senhor tem cuidado de nós. Beijão, ótima semana.